Voltamos para mais um Política em Pauta e nesta semana a avaliação absolutamente fictícia que fez o presidente em exercício ilegítimo do mandato, Michel Temer, dos 2 anos em que ele está governando o país sem votos e desestruturando a economia brasileira e o projeto de nação que nós vimos implementando. De toda a avaliação e prestação de contas que Temer fez, talvez a frase que tenha ficado é o título da avaliação. Brasil voltou 20 anos em 2. Alguns, inclusive, dizem que retrocedeu mais do que 20 anos. A avaliação que Temer faz ela é absolutamente descolada da vida real que os brasileiros estão levando no seu dia a dia e daquilo que estão sentindo no dia a dia do país. Vamos pegar, por exemplo, o emprego. Quando Dilma foi eleita para o 2º mandato, o Brasil tinha o melhor nível de emprego de toda a sua história. Era quase o pleno emprego, em torno de 4,2% a taxa de desemprego. Iniciou um processo de desestabilização do governo, o processo de construção do ambiente de desestabilização da economia para criar as condições para aplicar o golpe parlamentar que foi consolidado no dia 16 de abril de 2016 e ao longo destes 3 anos e 1 mês e poucos meses, o Brasil saltou de um desemprego de 4,2% para 13,1%, um dos maiores desempregos, de novo, das últimas décadas. Esta é uma das variáveis principais e mais negativas do governo Temer. Vamos pegar a questão da educação que Temer abordou rapidamente. Temer esqueceu de dizer que, no sentido da educação, o Brasil perdeu, nestes 2 anos em que ele está governando, mais de 100 mil vagas no FIES. Os orçamentos das universidades federais e dos institutos federais de educação técnica, dos IFES, foram cortados em média em torno de 30% a 35%, causando enormes prejuízos para a estrutura de ciência e tecnologia, para o funcionamento das universidades. Vamos para a saúde, aliás, mais do que a saúde, falar de todas as áreas de políticas sociais. Temer encaminhou a votação, que foi infelizmente aprovada pela maioria do Congresso Nacional, congelando os investimentos públicos por 20 anos em saúde, educação, assistência social, ciência e tecnologia e em todas as áreas de políticas públicas. Então nós estamos vivendo uma situação dramática no país. Aquilo que foi o balanço que Temer apresentou, um balanço róseo e um balanço que não encontra respaldo na população brasileira. Porque se o governo Temer estivesse fazendo o que Temer diz que fez, eu imagino que ele teria um pouco mais de popularidade. A última pesquisa CNT Census mostra que o governo é rejeitado por mais de 90% dos brasileiros. Os brasileiros estão em contagem regressiva, esperando e contando os dias para que termine o governo Temer. Então, isto mostra bem que a realidade das pessoas não condiz com aquilo que Temer colocou. Mas qual é, então, o nosso desafio? Qual é o ponto e como vamos adiante com o nosso país? Outro dado que precisa ser enfatizado desta semana na política brasileira é a impressionante força do presidente Lula nas pesquisas que foram divulgadas nesta semana. Mais uma vez a CNT, e aqui eu falo de um período longo de pesquisas. Eu analisei e peço que vocês vão para esses dados. No último ano e meio, com todos os ataques injustos que o presidente Lula tem recebido, com todas as acusações, com a condenação sem crime e sem provas a que ele foi submetido, mesmo com 30 dias enfrentando uma prisão injusta e inaceitável, como preso político que é o presidente Lula hoje, ele permanece com mais força do que tinha há 1 ano e meio atrás. Nesta semana, a pesquisa CNT Census mostra que Lula vence todas as simulações de segundo turno contra Alckmin, contra Bolsonaro, contra Marina,
contra Meirelles, contra Rodrigo Maia, contra Temer, contra qualquer candidato, vence com 20, 15, 20, 25 pontos de vantagem. Isto mostra a solidez da escolha do povo brasileiro, por maioria, para levar Lula à presidência da República de novo. E as pessoas me perguntam, mas Fontana, o Lula vai ser candidato? Sim, o Lula vai ser candidato. Nós do PT vamos inscrever a candidatura do presidente Lula no dia 15 de agosto. Até esta data ele vai escolher um vice para a sua chapa. Nós vamos enfrentar todos os processos que tenhamos pela frente e vamos intensificar a campanha do presidente Lula a presidente e a campanha pela liberdade de Lula. As duas coisas vão andar juntas. E do meu ponto de vista, a força do lulismo, a força da candidatura do presidente Lula é a demonstração de que o país se inclina para dar uma nova vitória à centro-esquerda, para retornar Lula à presidência da República. E se a elite brasileira insistir em impedir Lula de ser candidato, eu não tenho nenhuma dúvida de que qualquer candidato apoiado por Lula será vitorioso nas próximas eleições. Mas antes disso, e muito mais do que isto, nós vamos trabalhar intensamente nas próximas semanas para garantir a liberdade do presidente Lula e para consolidar esta grande campanha, inclusive nos próximos dias, com o lançamento da pré-candidatura de Lula à presidência. Então a semana se encerra da seguinte maneira: a direita que organizou um golpe para colocar Temer no poder vê o governo Temer totalmente rejeitado pelo povo brasileiro e não encontra uma candidatura capaz de empolgar o povo brasileiro, uma candidatura capaz de fazer maioria na eleição do nosso país. Ou seja, a centro-direita está sem candidato e a centro-esquerda tem 4 candidaturas: Lula, Ciro Gomes, Manuela, Boulos, as 4 candidaturas respeitáveis, com força na sociedade, e Lula como franco favorito para voltar a governar o país. E é por aí que nós continuamos sempre te convidando a nos acompanhar no nosso Política em Pauta.